Olá, queridos irmãos, Jesus é o Senhor. Aqui quem fala é Pastor Kaique, reúno na igreja em São Francisco do Conde, Bahia. Estou aqui para trazer mais uma porção de palavras que possam alimentar o seu espírito. O canal Palavras que Alimentam tem como objetivo levar a palavra de Deus, a pura palavra de Deus, para todas as pessoas que têm o sentimento de conhecer mais sobre Cristo, aprender mais sobre a Bíblia. E graças ao Senhor estamos aqui para poder produzir cada vez mais conteúdos que possam, de fato, te ajudar na sua caminhada cristã. Então, se você é adolescente, se você é jovem, adulto, idoso, não importa. Se você tem um sentimento de querer conhecer mais de Cristo, então você chegou no canal certo. Convido você a estar comigo nessa palavra, nessa comunhão. E hoje eu separei uma porção muito especial que eu gosto muito de desfrutar. Todas as vezes que eu pego e estou nesse contexto, eu gosto muito de desfrutar. É a passagem aqui de Romanos, capítulo 7, no qual é nos mostrado uma grande luta que existe dentro de nós. Só para contextualizar esse capítulo de Romanos 7, eu acho que todo mundo já teve a experiência de querer agradar o Senhor e muitas vezes não conseguir. Se desanimar, achar que não é possível, se sentir fraco, abatido, né? Sem esperança. Muitas vezes até querendo ali seguir o Senhor, ler a palavra, orar, invocar o Senhor, estar nas reuniões da igreja, né? Estar ali junto com os irmãos, mas muitas vezes se encontra em uma condição que não consegue ter forças, né? E é incrível como isso é real. Na nossa experiência a gente pode comprovar isso em simples experiências, né? Por exemplo, você quer ler a Bíblia. Você está fazendo tudo durante todo o dia, né? Conversa com um, conversa com outro, você faz muitas coisas em casa. Mas aí de repente, quando tem um sentimento de parar para ler a Bíblia ou ter comunhão com o Senhor, de repente começa a ter dor de cabeça, a ter cansaço, a ter sono. Então é uma luta, né? Uma grande luta nas coisas espirituais. Nas coisas corriqueiras do dia a dia, não, é muito fácil. A gente fala aqui, fala ali, faz aqui, faz ali. Mas quando é para se posicionar diante das coisas do Senhor, para orar, para ler a Bíblia, né? Para ter comunhão com o Senhor, parece que rapidamente as coisas ficam muito difíceis. Já percebeu isso? Pois bem, isso aqui que eu estou falando de forma prática do nosso dia a dia está registrado em Romanos capítulo 7. Eu vou ter a possibilidade mais pra frente no canal de estar fazendo uma série de vídeos falando sobre personagens bíblicos, né? Eu vou falar de vários servos, né, usados pelo Senhor. E Romanos é considerado o evangelho completo de Deus, porque ele traz uma revelação muito preciosa a respeito de todo esse processo que acontece dentro de nós. Então, o Senhor não quer apenas nos salvar, mas ele quer nos dar uma salvação completa de todo o nosso ser. E para nós alcançarmos essa salvação completa, você achava que seria fácil assim? Então vamos lá. A Bíblia nos diz o seguinte, que o nosso corpo, né, será transfigurado em um piscar de olhos. O nosso espírito já foi salvo quando nós cremos no Senhor e recebemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Mas nós fomos criados com corpo, alma e espírito. Isso aqui é um outro vídeo que nós vamos produzir. Eu vou detalhar para você tudo isso. Mas de uma forma geral, nós fomos criados com corpo, alma e espírito. O corpo será transfigurado no futuro. O nosso espírito já foi salvo. Então agora a nossa alma é responsabilidade de cada um de nós. Só que acontece, nessa alma que Deus quer, foi introduzido por causa do pecado o que nós chamamos de vida da alma. Então, na nossa própria carne, esse corpo aqui, sem pecado, se chamava corpo. Mas quando o pecado entrou, ele agora se tornou carne. Na carne há pecado. E existe uma diferença na Bíblia entre pecado e pecados. Vou te explicar. Pecado tem a ver com natureza pecaminosa. Então, todas as vezes que você lê a Bíblia e você vê escrito a palavra pecado, ali está discriminando sobre a vida maligna que é pecaminosa e está no homem. Quando a gente vê pecados no plural, então nós estamos falando aqui sobre procedimentos mesmo pecaminosos, né? Atos, né, que são cometidos desse homem que falha, né? Todos nós cometemos pecados, mas em todos nós existe a natureza de pecado. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a vida de pecado entrou no homem e contaminou esse corpo, se transformando em carne. E na carne há coisas que não agradam ao Senhor.
esse contexto nos leva a entender Romanos capítulo 7. Quando Paulo, o autor desse escrito, né? Provável autor desse escrito, ele fala assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Se você está com a Bíblia aí, você pode me acompanhar ou depois desfrutar. Romanos capítulo 7, versículo do 15 ao 25. Vou ler na íntegra para vocês. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, tá vendo? Quando ele quer fazer o que ele prefere, ele não consegue, mas acaba fazendo o que detesta. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado, pecado sem S, mas o pecado que habita em mim, ou seja, a vida de pecado que habita em mim, me leva a fazer o que eu não quero. Eu até quero fazer coisas que agradem ao Senhor, mas essa vida de pecado me leva a fazer coisas que Deus não se agrada. Porque eu sei que em mim, ele vai descrevendo aqui, isso é, na minha carne, veja, não é meu corpo, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Percebem a luta que existe? Você está nessa luta. Todos nós estamos nessa luta. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Olha que incrível esse versículo. O mal reside em mim. Essa é uma palavra muito dura, mas é uma realidade. A vida de pecado habita em mim. E é por isso que eu não posso alimentar a minha vida da alma, porque senão eu vou estar alimentando os desejos carnais. E Deus não deseja isso. Porque no tocante ao homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Aqui ele já nos mostra que existe um contraponto para essa vida maligna que habita em nós. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aqui é uma reflexão muito interessante que o autor faz, porque de repente ele parecia estar preso. Ele estava lutando, né, contra uma lei que estava no seu corpo e que o fazia prisioneiro. Então ele fala: desventurado homem que sou, quem me livrará? Quem pode me livrar disso? E aqui ele fala do corpo dessa morte. Guarde essa menção. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então aqui fala da lei do pecado, aqui fala da lei de Deus, e aqui ainda fala da lei, né, que está relacionada ao corpo dessa morte. Então, o que é o corpo dessa morte, né? O que é essa lei do pecado, o que é essa lei de Deus? Deixa eu explicar para vocês. O corpo dessa morte é uma lei que existe em nós e faz com que a gente possa abdicar dos prazeres de Deus. E o corpo dessa morte, esse corpo carnal, né, pecaminoso, ele nos leva para distante do propósito de Deus. O que Deus deseja, o corpo dessa morte não deseja. Então, ele dificulta a minha aproximação com aquilo que me gera santidade. Então, eu quero ler a Bíblia, o corpo dessa morte não vai deixar. Percebe agora como existe uma lei que nós não estamos vendo, mas está agindo a todo tempo? Eu quero ler a Bíblia, eu quero reunir, eu quero buscar o Senhor, mas o corpo dessa morte não deixa. Porque é um corpo contaminado, corruptível. Então, o corpo dessa morte faz com que o meu corpo fique sem forças para ler a palavra, para desfrutar o Senhor. Então, vem logo dor de cabeça, vem logo desânimo, vem logo tristeza, preocupações, vem tanta coisa quando nós queremos nos aproximar da palavra. Por outro lado, existe uma lei de pecado que me leva a pecar. Então, se por um lado existe o corpo dessa morte que me leva a fazer aquilo que Deus não quer e me atrapalha naquilo que Deus quer que eu faça, a lei do pecado e da morte, né? Ela me leva a pecar. A lei do pecado me leva a pecar e a lei dessa morte está relacionada ao corpo, né? De pecado, me leva, de fato, a não querer estar em uma dimensão santa ou não me aproximar dessa dimensão. E aí, o autor ainda faz aqui
uma explanação muito interessante. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ó Senhor Jesus, porque o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, olha só que interessante, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, isso é maravilhoso, porque se por um lado existe a lei do pecado e da morte, que tenta nos levar cada vez mais para longe do Senhor, por meio de pecados, por meio de desânimo, por meio de tantas coisas no nosso corpo terreno, o Senhor morreu por causa dos nossos pecados, para que pudesse agora cada um de nós ser introduzido em uma nova lei, a lei do Espírito da vida. Então, se você não está na lei do Espírito da vida, você acaba sendo subjugado por essas outras leis, que está a todo tempo guerreando com você para que você esteja longe de Deus. Mas quando você invoca ao Senhor, fala: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, Senhor. Senhor, eu preciso do Teu Espírito. Senhor, me volto ao Senhor. Quando você se volta à lei do Espírito da vida, essa lei do Espírito da vida, ela é superior, ela é mais forte do que a lei do pecado e da morte. Então agora você tem possibilidade de vencer todas as coisas por meio do Espírito. E é muito incrível quando a Bíblia traz esse relato aqui em Romanos, porque muitas pessoas falam que Jesus até mesmo pecou, que ele estava ali conforme um homem corruptível, ele cometeu pecados, ele tinha um corpo de pecado. Não. Ele veio, como aqui diz, em semelhança de carne pecaminosa. Ele veio como homem, para mostrar que como homem ele podia vencer, porque nós também podemos vencer. Mas o segredo do Senhor foi que ele sempre estava em comunhão. Então ele não tinha pecado. Ele estava em uma carne em semelhança de pecado. É diferente. Que nós possamos ter de fato revelação e sabedoria dessa palavra. O nosso Deus, ele é perfeito. Ele venceu como homem para mostrar a mim e a você, que somos homens, que também é possível vencer, se estivermos em comunhão com o Pai. Então, irmãos, essa obra maravilhosa que Deus está fazendo tem um único objetivo: nos tirar dessa zona. Essa zona de conflito que existe dentro de nós, que de fato não deseja que a gente possa tocar o Senhor, estar próximo do Senhor. E aí o Senhor nos mostra a necessidade de estar perto da lei do Espírito da vida. Então, na lei do Espírito da vida, não há condenação, segundo Romanos capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Irmãos, não se sintam condenados. Se você não consegue desfrutar a Bíblia, tocar o Senhor de forma intensa, não se sinta condenado. Persevere. Persevere, irmãos. Dia após dia, um versículo por dia, uma oração, não importa. Persevere, permaneça. O segredo do cristão vitorioso é perseverar. E aí Mateus fala, aquele que perseverar até o fim, esse, o que perseverou, será salvo. Então, esse é um vídeo de encorajamento para todos nós. Por mais que existam as lutas interiores, exteriores, tudo não vai cooperar. Não acho que vai ser diferente. Nada vai cooperar para você estar perto de Deus, para você se aproximar de Deus e ganhar mais de Deus. Mas pode ter certeza, quando você ler Romanos capítulo 8, você vai achar o segredo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se você não estiver em Cristo, Satanás vai te condenar. A sua mente vai te condenar. Tudo vai te condenar. Pelo seu fracasso, pelo seu insucesso espiritual ou humano. Mas quando nos voltamos ao Espírito, temos acesso à lei do Espírito da vida, nós descobrimos que não há condenação para nós. Porque toda a condenação o Senhor levou sobre ele naquela cruz, naquela fria cruz. Ele levou os nossos pecados. E hoje todos nós que cremos e recebemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, temos acesso livre e garantido à lei do Espírito da vida. Que o Senhor abençoe você. E se você gostou, fez sentido para você, não esquece, curte esse vídeo, comenta, compartilha nos seus grupos. Vamos expor essa palavra maravilhosa, fidedigna e saudável para todas as pessoas. Venha comigo com o sentimento de trazer o Senhor de volta. Vamos apressar a volta do Senhor, porque de fato somos aqueles que não apenas amam o Senhor, mas amam a sua vida. Jesus te abençoe. Até amanhã.